Espero que sim. Agora nós vamos aplicar um pouquinho isso dentro da nossa teoria. A construção de valores, ela é de extrema necessidade. Por isso é que quando nós estamos ensinando, existe dentro do PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, aquelas matérias que são extremamente necessárias. Algumas foram, de certa forma, desqualificadas, como civismo, moral e cívica, que nós tínhamos antigamente, mostrando a importância do patriotismo, a importância de você respeitar as autoridades, a importância até mesmo da forma correta do hasteamento da bandeira, ensinando a criança valores que dizem respeito não apenas a si próprio, não apenas à sua família, mas à sua pátria, onde ele vive, de onde ele nasceu. E hoje, algumas dessas matérias não fazem parte do ponto central da instrução dentro das nossas escolas. Elas fazem parte daquilo que é chamado de temas transversais. São temas que são embutidos dentro de outras matérias. Se eu tiver errado, por favor, alguém me corrija. Porque por mais que a gente procure estudar, tem sempre alguma coisa que a gente acaba ou se equivocando, e é importante tomar cuidado, porque o papel do professor não é ficar cometendo equívocos, mas é estar constantemente se atualizando para não cometer erros, porque um erro pequeno aqui, se eu cometo um erro pequeno aqui, não vai parar, vai subir, e lá em cima é que você vai ver o prejuízo, porque vai ruir tudo. Então isso não pode acontecer. E aí eu te peço, por favor, nos ajude para que nós possamos então corrigir o que precisa ser corrigido. E você pode fazer isso através dos comentários e depois eu venho através de um dos vídeos e refaço aquilo que foi falado. Aí eu vou então dizer, olha, eu me equivoquei, fui corrigido por uma pessoa, se ela me permitir eu falarei o nome, não tenho dificuldade com relação a isso, afinal de contas, quem de nós é melhor do que o outro? Temos conhecimentos distintos. Agora, superioridade mesmo como seres humanos, nenhum de nós. Então, a construção correta, a construção sem equívoco, ela traça um objetivo. Não se constrói uma casa sem ter um propósito. Não se constrói uma casa sem ter um mínimo de projeto, ou seja, você não vai construir sem elaborar, sem fazer um rascunho. Tudo começa de uma ideia. Essa ideia não pode ficar na cabeça, essa ideia tem que ser rascunhada, porque à medida que você passa para o papel, você começa a identificar uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, eu tenho um amigo, que inclusive é pastor também, que ele está para poder fazer uma construção de um trabalho, uma base, onde ele já trabalha há 5 anos com reforço escolar lá no Nordeste, no Ceará, e ele veio e me perguntou quantos tijolos para fazer determinada construção. Aí eu comecei olhando a partir de um rascunho que ele enviou para mim, as medidas, e aí eu comecei a mostrar, olha, essa medida assim você precisa corrigir aqui, porque senão você vai perder espaço. Você pode acrescentar isso aqui sem ter nenhuma perda de material, ao contrário, aproveitando melhor o material, e aí eu comecei a dar algumas sugestões. E ele, já tendo um pouco de conhecimento, acatou essas sugestões e, claro, vai colocar em prática ou não, mas naquele momento ali ele entendeu algumas sugestões que foram dadas. Então, a construção no desenvolvimento escolar de uma criança, ela começa da sua base. Se a base for boa, a estrutura, sendo bem construída, vai se transformar então em algo sólido, onde as pessoas não vão ter medo de entrar. Toda a base começa de uma educação estruturada dentro de casa, passando pelas fases iniciais, no pré-escolar, ali para quem já começa a levar os seus filhos desde o princípio, maternal, e vai subindo até
ser alfabetizado, depois da alfabetização, Fundamental 1, Fundamental 2, o médio, faculdade, e mesmo depois que alguém faz a faculdade, nós sabemos que é extremamente importante e indispensável, digamos assim, que você dê continuidade, porque estamos sempre aprendendo, sempre tem algo novo que precisa ser aprendido. Ou talvez não seja aprendido, mas seja reorganizado, como acontece em diversas ciências que nós temos, que os cientistas, depois de um tempo, reavaliam um conceito que até então era tido como total, e aí quando você começa a fazer uma avaliação, você começa a perceber algumas coisas que precisam então ser corrigidas, acrescentadas e outras retiradas daquilo que está sendo ensinado, ou daquilo que foi colocado como sendo algo científico. Então, aqui nós estamos começando, eu já vi que já tem diversos minutos, mas volto a afirmar, nós vamos cortar o vídeo, e parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, mas é importante que você compartilhe conosco desse seu conhecimento, porque estamos aqui para aprender uns com os outros, dúvidas, aqueles pais que têm dúvidas, por favor, estamos aqui. Aquilo que eu não puder te responder, eu vou procurar a ajuda de outros companheiros que já têm uma experiência que eu não tenho, e aí juntos nós vamos então começar a fazer a construção, ou então aquilo que acontece em muitas construções que já existem. O que é? Você vai fazer uma reforma, você vai fazer alterações para que o espaço que você utiliza, ele seja melhor aproveitado em todos os sentidos e retirado aquilo que não faz sentido, que não tem valor, que não está acrescentando em nada, só